Boa noite, feliz sábado para todos, que a graça do Senhor esteja com todos esta noite. É um prazer estar aqui novamente, mais uma vez, e poder compartilhar uma mensagem da Palavra de Deus com vocês. Nós estamos já chegando ao final, né? Hoje é o penúltimo dia. Amanhã estaremos aqui cedo e à tarde também. À tarde também teremos uma programação, tá? A gente vai finalizar à tarde. Eu fiquei assim meio que na dúvida que mensagem eu traria hoje e amanhã, porque a cada dia eu tenho orado e escolhido. E hoje a oração era para saber que mensagem a gente traria hoje e traria amanhã, pela manhã. Então aí o que veio no coração foi essa aqui para hoje. E para amanhã cedo eu escolhi um tema que mistura um pouco de arqueologia bíblica e escatologia. Vai ser o de amanhã cedo, tá bem? À tarde a gente vai ainda discutir, né? O que vai ser à tarde, ok? Então o tema desta noite será esse aí: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. O título é praticamente o verso do capítulo 5 de Mateus, o verso 48. Tá? E é nesse assunto que nós vamos trabalhar esta noite. A cada noite eu tenho escolhido um tema que converge com os sinais do fim. E esse tema é um tema que também está orbitando com acontecimentos do tempo do fim. Tá? Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus, é por misericórdia, Senhor, que a gente se achega até o Teu trono da graça. É no mérito de Cristo que nós invocamos o Teu nome. É no mérito de Jesus que a gente pede a unção do Teu Espírito. É no mérito de Cristo que pedimos que o Senhor fale com a gente esta noite. Por favor, Senhor, nós suplicamos por misericórdia que a mensagem possa ser comunicável ao nosso entendimento. Por Jesus Cristo aqui, agradecidos, pedimos. Amém. Ok. Aqui as redes sociais, que vocês já sabem. Apocalipse capítulo 18, verso 1. É um texto escatológico e que tem a ver com o tempo do fim. No capítulo 18 de Apocalipse, capítulo 18 do livro de Apocalipse. No capítulo 18, verso 1 diz: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. A terra se iluminou com a sua glória. Lembra que numa destas noites eu falei sobre a chuva serôdia? E esse verso ele apareceu no nosso tema sobre a chuva serôdia. Então, o capítulo 18, verso 1, ele está dentro deste contexto que envolve a chuva serôdia, o alto clamor e a sacudidura. Que eu comentei vagamente, né, sobre a sacudidura e mais amplamente sobre a chuva serôdia. Inclusive eu fiquei na dúvida se eu falaria sobre sacudidura hoje.
mas depois de refletir muito e consultar, o trono de Deus, esse é o tema que veio. E eu considero esse tema um dos mais importantes de toda a Bíblia. Um dos mais importantes. Então, o texto diz que a terra toda foi iluminada com a sua glória, com a glória de Deus. É o que diz Apocalipse capítulo 18, verso 1. E a grande pergunta que surge já de início é uma pergunta, mas você não precisa responder. É apenas uma pergunta para causar reflexão inicial. O que seria a glória de Deus que iluminará a terra toda? O que seria a glória de Deus? É a grande pergunta. Então vamos lá. Em Êxodo capítulo 33, Moisés pediu para que Deus lhe mostrasse a sua glória. Abra sua Bíblia em Êxodo. Aqui a gente já começa a encontrar alguma resposta. Êxodo capítulo 33. O verso 17 em diante diz: disse o Senhor a Moisés. Capítulo 33, o verso 17 em diante. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres o quê? Então Moisés pediu para ver o que mesmo? A glória de Deus. Moisés queria ver a glória do Senhor, a glória de Deus. Bom, aí o verso 19 vai dizer assim, respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade. Vamos lá. Farei passar toda. Gente, isso aqui é muito importante. É muito importante que você concentre a sua atenção nesse texto. Moisés, ele vai pedir a Deus: Senhor, eu gostaria de ver a tua glória. Então, aí Deus responde: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Ou seja, Deus disse assim: tudo bem, você não pode ver a essência da minha glória. Se você contemplar a essência da minha glória, você não permanece vivo. Ser vivo nenhum, diz o texto. Ser vivo nenhum. E eu vou estender isso até os seres sem pecado. Até mesmo os seres celestiais, mesmo eles não podem contemplar a plenitude da glória de Deus. Para vocês terem uma ideia. João fala que ninguém nunca viu. Está em João capítulo 1, ninguém nunca viu a Deus. Ali, provavelmente, segundo estudiosos, provavelmente João está falando da essência plena, da plenitude. Ser vivo nenhum, piorou pecador. Ser vivo nenhum é capaz de sobreviver diante da plenitude da glória de Deus. Para vocês terem ideia do que é a glória de Deus. O capítulo 33, Moisés pede, Deus diz que ele não pode contemplar. Está falhando? Então Deus fala assim, olha,
Vamos fazer o seguinte, você vai ficar de costa. Vocês estão ouvindo? Parece que está... Ah, o retorno? Tá bom. Então, Deus disse, vocês... Nossa, tá... Não, tá tranquilo. Mas tá dando para ouvir. O pessoal do fundo tá ouvindo? Beleza? Tá bom. É que parece que sumiu o som aqui no meu ouvido. Ah, ok. Então Deus disse assim, Moisés, eu vou fazer o seguinte. Você vai ficar virado de costa para mim, dentro da fenda, olhando para a fenda. Dentro da fenda, olhando para lá, de costas para mim. E eu vou passar atrás de você e você vai ver apenas a sombra da minha glória. E vocês conhecem a história. Deus passou, a sombra da glória de Deus na rocha pôde ser vista. E Moisés, quando desceu do monte, como desceu? A sua face resplandecia a ponto de o povo não conseguir olhar para Moisés. E Moisés era um homem imperfeito como nós. Então, aí a resposta é exatamente essa. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a sua bondade. Agora tem algo curioso aqui. Eu vou explicar já já. A palavra, aliás, eu já vou adiantar isso para vocês. A palavra bondade, no hebraico, ela pode ser traduzida como amor, amabilidade. Assim como no Novo Testamento, quando aparece a palavra bondade, também pode ser traduzida como, dependendo do contexto, como amor. Amabilidade. Então, o que é a glória de Deus? Ali naquele contexto, qual é a glória de Deus? A sua bondade. O seu amor é a sua glória. Agora aqui em João capítulo 1, verso 14, diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos o quê? A sua glória. Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí, o curioso é que em Cristo não havia, segundo a revelação, beleza alguma. Não é verdade? Está aqui, ó, Isaías 53, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Então, se em Cristo não havia boa aparência que pudesse desejá-lo, se não existia beleza em Cristo, qual era a glória que podia ser vista em Cristo? Exatamente. O que seria então a glória de Deus? Aqui o texto de Êxodo que nós já lemos, e a palavra bondade, que é a palavra hebraica tob, e pode ser traduzido como ser amável. Só para confirmar a hermenêutica do texto, observe o que Ellen White vai dizer. Rogo-te que me mostres a tua glória. E alguém pergunta, qual é essa glória? E Ellen White responde, o caráter de Deus. Foi isso que ele proclamou a Moisés. O caráter de Deus, então, é a bondade de Deus. O caráter de Deus é o amor de Deus. A essência do caráter de Deus é o seu amor, a sua bondade. A glória de Deus é o seu amor, a glória de Deus é a sua bondade. Ellen White confirma. Então, qual é o caráter de Deus? 1 João capítulo 4, verso 8, diz que quem não ama, não tem como. Não tem como. Quem não ama é porque nunca, jamais conheceu a Deus. Como deveria, pelo menos. Porque Deus é, observe, ele não tem. Ele é. Ele é. É como, por exemplo, a ideia Deus existe. Não. Está errado. Porque a palavra existência pressupõe início. Então Deus não existe, Deus é. Por isso a expressão eu sou. Então, o caráter de Deus é
amor. Mas não tem nada a ver com amor humano, do mundo. Por favor, não misture as coisas. O amor humano é um amor egoísta. O amor humano é um amor que pensa mais no benefício próprio, pessoal. O amor humano não tem nada a ver com a essência do amor divino. Agora sim, nós podemos aprender com o amor divino. E podemos, mesmo que palidamente, mas podemos refletir o amor de Deus quando a gente deseja, quando a gente permite, quando a gente quer, quando a gente sente a fome, sede do amor de Deus em nossa vida. É claro que não existe amor naturalmente em nós. Por isso a Bíblia vai dizer que nós o amamos por quê? Ele nos amou primeiro. Amor atrai amor. Especialmente quando ele é genuíno, verdadeiro na sua essência. O verdadeiro amor é desprovido do eu. Bom, o título da mensagem está aqui nesse texto de Mateus 5, verso 48. Livro de Mateus, capítulo 5, e o verso 48. Vocês vão entender por que esse assunto é importante, já já. Mateus, capítulo 5, verso 48, afirma: Mateus capítulo 5, verso 48, diz: portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que Jesus quis dizer com portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste? O que Jesus quis dizer? Bom, para a gente entender esse verso isoladamente vai dizer uma coisa, especialmente se a gente tratar a palavra perfeição segundo a cultura latina. Mas a palavra perfeição aqui precisa ser analisada conforme a cultura linguística hebraica, que é de onde veio a compreensão dos apóstolos, ao eles descreverem essa questão, e Jesus especialmente. A palavra perfeição na língua portuguesa ou na língua latina significa quando você chega no topo e não tem mais nada a acrescentar. Sabe quando alguém chega no limite, aí você fala assim, pronto, aquele é perfeito, porque não tem mais nada a acrescentar. Essa é a palavra perfeição no contexto latino, na linguística latina. Mas a palavra perfeição na Bíblia, ela tem outro sentido diferente do contexto latino. E tem a ver com crescimento constante, diário e ascendente. Maturidade crescente, constante e ascendente. Aperfeiçoamento constante, diário e ascendente. Mas veja o contexto hermenêutico do verso 48 começa lá no verso 21, para vocês terem uma ideia. Todo o contexto começa no verso 21. E que diz o capítulo 5, começando no verso 21? Está aqui na tela. Ó. Por exemplo, todo o contexto ele é formado por 6 perícopes, ou 6 parágrafos, para facilitar para você entender. No total, são 6 parágrafos. O primeiro parágrafo, ou perícope, começa no verso 21 e se estende até o verso 26. E aqui está falando sobre as relações sociais com os irmãos, ou seja, reconciliação. É o conteúdo do verso 21 a 26. Do verso 27 ao verso 30 está falando de pureza, porque Jesus fala das relações sociais com o quê? Com a mulher. Então ele está falando aqui, o contexto está falando de pureza. Do verso 31 ao verso 32, está retratando a fidelidade conjugal. Jesus fala das relações sociais com a esposa. Do verso 33 ao verso 37, está falando do temor ao Senhor. Jesus fala das relações sociais com Deus.
Do verso 38 a 42, Jesus está falando da solidariedade não vingativa. Jesus fala das relações sociais com o inimigo. E do verso 43 ao verso 48, Jesus fala das relações sociais com os judeus considerados traidores. Ele está falando do amor incondicional. Então, as 6 perícopes, ou 6 parágrafos, estão falando das relações sociais, com os irmãos, com a mulher, com a esposa, com Deus, com o inimigo e com os traidores. E é uma relação que funciona perfeitamente no nosso tempo, na nossa geração. Abrange as principais relações da vida humana, com o próximo e com Deus. Isso nos faz lembrar quando Jesus falou de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso nos faz lembrar também das 2 estacas da cruz, uma virada para cima, na vertical, amor a Deus, e a outra na horizontal, amor ao próximo. Bom, então, o que Jesus estava mostrando? Jesus estava mostrando como se deve cumprir o amor em todas as esferas da vida. Então, no capítulo 5, verso 46 a 47, por exemplo, vamos ler comigo. Primeiro vamos ler o verso 43, que é a última perícope ou parágrafo que constrói o pensamento final do verso 48. Sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai. Observe o verso 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte: dizem por aí, nas ruas de Uberlândia, que é para você amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. É o que dizem por aí. É o que vocês ouvem aí nas ruas de Uberlândia. Aí o verso 44 vai dizer assim, ó, eu porém vos digo, ou seja, só que eu vou falar outra coisa diferente. O verso 44, e o quê? Vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ao contrário do que dizem aí fora, eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E o contexto aqui é a traição judaica. E Jesus estava falando para os seus discípulos, e agora para nós. A ciência espiritual do perdão, a ciência espiritual da tolerância, a ciência espiritual da bondade, a ciência espiritual da fraternidade, a ciência espiritual do amor para com, mesmo com os traidores. Em outras palavras, como eu já disse algumas noites, amar quem pisa no teu calo. Aí o verso 45, porque tem muitos que leem até o verso 44, né? Mas observe o que diz o verso 45. Para que vos torneis o quê, gente? Para que vos torneis o quê? Filhos de quem? Gente, isso aqui é sério, por favor. Isso aqui, olha, para mim isso aqui é uma das coisas mais difíceis de toda a Bíblia. Eu já falei para vocês, guardar o sábado é fácil. Parar de comer isso ou aquilo, beber isso ou aquilo, é fácil. Parar de frequentar determinados lugares é fácil. Parar de vestir isso ou aquilo é fácil. Isso aqui é que é difícil. Contrariar o ódio do coração, a ira da consciência, é a coisa mais difícil. Eu contei algumas histórias, né? Lembra que eu contei algumas histórias para ilustrar? Daquele pai que teve a filha assassinada e ele foi lá na prisão abraçar o assassino e ofereceu perdão para ele. Isso é que é doloroso, hostil, difícil.
A nossa tendência é pagar o mal com o mal. Porque na hora da ira, na hora da irritação, eu me lembro quando eu era moleque lá na escola, no ensino fundamental, e alguém xingava minha mãe, o sangue subia. E eu tirava a camiseta e falei assim, o que você falou? E ia para cima. Não sabia brigar, não sabia, já sabia que ia apanhar, mas na hora da ira você não sabe, você não vê o que você faz. Você fica abobalhado. E alguns ainda provocavam, né? Nó, cospe aqui se for homem. Já viu essa brincadeira, essa provocação? Ainda tinha gente que fazia isso. Agora imagina se alguém mexe com a sua esposa, se alguém mexe com seus filhos, de maneira hostil, qual a sua reação? Qual seria? Alguém que te fez o mal ou que continua fazendo mal? Alguém que provoca a tua ira? Jesus disse, escuta, Jesus disse, ame os seus inimigos e ore por quem e se você fizer isto, você será chamado de filho do vosso Pai. A Bíblia fala de 3 filiações. A primeira, em Gênesis, capítulo 6, fala do filho dos homens. A segunda, em João 8, 48, fala de filho do diabo. E a terceira, como nesse texto, de filho de Deus. Bom, como no restaurante self-service, é a gente que escolhe de quem queremos ser filho. Mas para ser filho de Deus, tem algumas coisas que precisamos aprender ou permitir aprender. Quer ser chamado de filho? Quer ser chamado de filho de Deus? E qual é o seu alvo? Aprender a amar os seus inimigos. E orar por quem te persegue. Aí Jesus até diz, porque se amardes os que vos amam, que recompensa você vai ter? É fácil olhar para a esposa e demonstrar toda a bondade do mundo para a esposa, para os filhos, é fácil. Mesmo quando há uma adversidade ali familiar, mesmo assim, é muito fácil. É muito fácil se sacrificar por alguém que a gente naturalmente já tem uma certa afeição. É muito fácil a gente talvez até dar a vida por alguém que a gente tem admiração, como a família. Mas o princípio aqui é que esse princípio não é meramente, não é sentimento, esse princípio deve extrapolar esta regra que é comum lá fora. Aí Jesus vai dizer no verso 48, portanto, ou seja, essa expressão portanto, de tudo que eu falei, com base em tudo que falei, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Em outras palavras, aqui o apelo. O apelo é para que a gente aprenda, ou procure aprender, a amar como Deus ama. Nada menos que isso. Aprender a ter misericórdia das pessoas como Deus tem da gente. Aprender com Deus, aprender a perdoar como Deus perdoa a gente. Essa é a medida. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa-nos da mesma maneira como? Você viu a régua que Jesus utilizou para falar do perdão? Me perdoe da mesma maneira que eu tenho perdoado. Gente, parece loucura, né? Não parece loucura? Eu não sei se eu contei essa história aqui. Eu conto tanta história que às vezes nem lembro mais as histórias que eu conto. Mas tinha uma irmã que era noiva e ela e o noivo eram da igreja. E a noiva, ou o noivo se envolveu com uma moça que não era da igreja. Contei essa história?
Alguém aqui não viu essa história? Não ouviu? Então, pronto, eu vou contar de novo, tá? Então, ele tinha um caso extraconjugal com uma outra moça que não era da igreja. Um dia, a bomba estourou. E a noiva descobriu que ele estava tendo caso com essa moça. Mas sabe como é que ela descobriu? Porque o rapaz evangelizou a amante. Deu estudo bíblico para a amante. E a amante veio para a igreja. Só que a amante não sabia nada do que estava acontecendo. Ela achava que ela era única, exclusiva. Ela descobriu. A noiva também descobriu, ficou com um ódio mortal. E a amante largou do rapaz, veio para a igreja, inclusive foi eu que batizei ela. Veio para a igreja, abandonou, né, o relacionamento, mas um dia pediu uma visita e eu fui visitá-la. Ela falou assim, pastor, ela chorou na minha frente, falou assim, pastor, eu não sabia. E fulana não quer me perdoar. Eu descobri, eu tentei fazer contato, não quer me perdoar, eu preciso da tua ajuda. Para quê? Eu preciso que o senhor me ajude convencendo-a de me perdoar. Tá bom. Lá vai eu. Quando procurei a outra, ela disse assim para mim, encurtando a história, ela disse assim para mim, pastor, eu prefiro ir para o inferno do que perdoar essa pessoa. Entenderam? Quando o ódio e a ira tomam posse do coração, o amor não tem espaço. A bondade não tem espaço. O altruísmo não tem espaço. O sacrifício pelo próximo não tem espaço. Nada do que é virtude no caráter de Deus tem espaço no coração humano quando a ira e o ódio, que são as nódoas do caráter de Satanás, dominam. Então, Mateus capítulo 5 fala de amar os nossos inimigos, orar pelos que vos perseguem e fazer o bem aos que nos odeiam. Esse é o princípio mais enobrecedor, mais essencial, mais fundamental, é o alicerce de toda a nossa fé. E é graças a isso que nós fomos criados e redimidos. É graças ao amor de Deus que, primeiro, viemos à existência e, segundo, fomos alcançados por sua graça redentiva. Bom, vamos lá. O que é perfeição? Colossenses 3,14 diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo de tudo. Com base em tudo que nós falamos aqui até o momento. Bom, Deus deseja tirar de nós o quê? O que é que Ele deseja tirar de você? O que Ele deseja mudar em você? O caráter de Satanás. Porque somos filhos o que diz a Bíblia? Somos filhos da ira. Filhos da ira. Mas agora, com a natureza espiritual, com a presença do Espírito Santo, Ele deseja mudar algumas coisas no nosso caráter, no nosso coração, no nosso ser, na essência do nosso ser. E está aqui, Provérbios capítulo 6 fala das 7 coisas que Deus abomina. E todas elas são os pilares do caráter de Satanás. Olhos empinados, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos perversos, pés velozes para correrem ao mal, testemunha falsa, proferindo mentiras e que semeia a discórdia entre os irmãos. Está aqui a essência do caráter do mal de Satanás. Está aqui uma boa lista que você precisa lutar para que deixe de fazer parte da sua vida, do seu caráter. À medida que o caráter de Deus vai sendo lapidado em nós, essas marcas distintivas do caráter de Satanás vão se diluindo, perdendo força. Está claro para vocês isso? Porque isso aqui é a essência, é a mais pura essência. Caráter de Deus, o amor, humildade, altruísmo, verdade, mansidão, perdão, amor, lealdade, compaixão, versus caráter de Satanás, orgulho, egoísmo, mentira, a ira, a vingança, o ódio, a falsidade, a indiferença. São as marcas distintivas
do caráter do mal, de Satanás. Quando Deus criou a humanidade, o profeta diz que Deus disse: eis que tudo era muito, muito bom. Ou seja, em outras palavras, no caráter de Adão e Eva estavam impressos o bem, o bom e o belo de Deus. Mas com a primeira queda, esse bem, o bom e o belo foram desfigurados. E agora o caráter de Satanás é que começou a ser evidente no caráter humano. Por isso o texto que afirma que somos filhos da ira. Mas em Cristo podemos mudar esse curso. Em Deus podemos mudar esse curso. Observe, Ellen White escreveu que Cristo veio para representar o caráter do Pai. E este enviou seus discípulos ao mundo para representar o caráter de Cristo. É o texto que nós lemos de João 1. E vimos a glória do unigênito do Pai. Um outro texto também, contemplando a Cristo, é transformado de quê? De glória em glória, de amor em amor, de bondade em bondade, de altruísmo em altruísmo. E assim por diante. Porque é a glória de Deus. E de caráter em caráter, ele se torna mais e mais semelhante a Jesus. E depois, no livro Fundamentos da Educação Cristã, diz que o amor é uma planta muito preciosa e precisa ser cultivada a fim de que floresça, falando do amor. A preciosa planta do amor deve ser tratada ternamente, adestrada, e tornar-se-á forte, vigorosa e rica em produção de frutos, dando expressão do quê? Aqui, ó, a todo o caráter. A natureza semelhante à de Cristo não é o quê? Olha aqui, ó, não é egoísta, não é indelicada, e não ferirá as almas dos que estão lutando com as tentações de Satanás. Nessa escola de Cristo, todos, tanto os professores como os alunos, podem aprender diariamente as suas lições a ser pacientes, humildes, generosos e nobres. Tudo que Satanás não é. Satanás é paciente? Bom, depende da paciência, né? Estou falando paciente nesse sentido da relação com o próximo. Ele é paciente? Não. Ele é humilde? Você acha que ele é humilde? Não. Satanás é generoso? Não. Ele é nobre? Nesse sentido aqui positivo da palavra? Não. Então Deus quer desenvolver a essência, para dar expressão a todo o caráter. Agora você vai entender melhor por que considera esse tema muito importante. O que é previsto do ponto de vista escatológico? O que é previsto é isso aqui, ó. Século após século tem sido o caráter puro de Cristo mal representado pelos que pretendiam crer nele e na palavra de Deus. Tem sido cultivado o quê? Olha aqui. Uma má interpretação do caráter de Cristo leva as pessoas à dureza de coração. Depressa estão desaparecendo de nossos pastores e igreja. É todo mundo. Ninguém é imune a essa doença espiritual. Ninguém. Então, depressa, ela afirma, estão desaparecendo de nossos pastores e igrejas. Todo mundo. O amor, a bondade e a verdadeira cortesia. É um problema escatológico? Sim. À medida que nos aproximamos do tempo do fim, ou do fim mesmo, é isso que tem acontecido com o caráter humano. Mas, observe, na Bíblia, em Mateus capítulo 24, verso 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então é um problema escatológico. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, a solução, que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E o que é a glória de Deus? A sua bondade, o seu amor. Mas olha que interessante, há um conflito aqui. Por um lado, a profecia descreve que o mundo será iluminado com o caráter de Deus. E do outro lado, afirma que
essa essência do caráter de Deus iria se esfriar. À medida que nos aproximamos da segunda vinda de Cristo, o amor se esfriará de muitos, mas no povo de Deus, o amor brilhará. Vidas transformadas, vidas que foram alcançadas pela graça divina, onde o poder do Espírito Santo foi evidente, porque aqui é o contexto da chuva serôdia. E o mundo vai contemplar o caráter, a glória, a bondade de Deus em vidas transformadas pelo Espírito. Agora, por que isso é tão importante? Sabe por quê? Porque sem amor não existe transformação verdadeira de nada. De nada. É igual um casamento. É igual um casamento. O que leva um homem a ser fiel à sua esposa e a esposa fiel ao seu esposo? O que é? É a lei do casamento? A lei do casamento é importante, porque ela mostra o que é certo, o que é errado. Mas o que é que dá sustento à fidelidade? O que eu sinto por ela. O que você sente por ele. O princípio que rege a relação de vocês dois. O princípio do amor. É por isso que quando a relação não está legal, ela está ruidosa, desgastada, a tentação para fugir dessa relação e atender um apelo externo é muito forte, porque o amor da relação está se diluindo. Pelo desgaste da relação, pelos problemas da relação. É aí que Satanás encontra mais força, porque a única coisa que é capaz de dar poder ao diabo, de provocar uma ruptura nesse contexto, é justamente a diluição ou perda da essência. Nas relações com Deus é a mesma coisa. Por isso o texto, eu volto a dizer, nós o amamos por quê? Jesus disse, se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Quem ama a Deus, assim como na relação conjugal, familiar, matrimonial, quem ama a Deus, certamente, ficará tão encantado, tão maravilhado, por ser amado, mesmo sem merecer, que o ímpeto do coração é fazer como Samuel, Senhor, o que queres que eu faça? Você quer ajudar alguém a ser fiel a Jesus? Ajude essa pessoa a amar a Cristo com todo o coração. A fidelidade dele vai ser bem fundamentada. Porque na hora da provação, é o amor que dá sustento. Na hora da prova, da hostilidade, na hora da tentação, é o amor que dá sustento para dizer, eu sigo firme. Como disse Paulo, né? Encerrei a carreira e, guardei. Por que foi guardado? É preservado, mantido, sustentado pelo amor que ele tinha por Cristo. Quer que seus filhos sejam fiéis a Deus? Desde pequenininho, ensine-os a ficarem impressionados com o perdão de Deus. Ensine-os a ficarem assim chocados com o amor de Deus por eles. E isso vai encantar a consciência deles de tal maneira que na hora de enfrentar as adversidades lá fora, ele vai saber muito bem a quem servir naquela hora. Está claro isso para você? É o amor que dá sustento. É o amor que é o cimento das relações, especialmente com Deus. Então é previsto um choque, um confronto entre essas duas situações no final dos tempos. A parábola do filho pródigo é um exemplo de como o amor, a compaixão e a misericórdia podem ser inclusive mal interpretados e repelidos. Mal interpretados e repelidos. Por quê? Vamos lá. Se Deus é amor,
por que a terça parte dos anjos se rebelaram contra ele? Porque Satanás interpretou maliciosamente, pejorativamente, o amor de Deus perante os seres angelicais. Vou dar um exemplo e nesse exemplo você vai entender. Você já viu alguém que, por exemplo, se alguém faz o bem para outra pessoa, aí o outro interpreta como? Ele está fazendo isso por quê? Por interesse. Às vezes a bondade praticada foi genuína. Foi de fato uma correspondência do que está no coração, na consciência do indivíduo, mas foi maliciosamente pejorada por outra pessoa. Aí vem a desconfiança. Pode ser. E nós somos bons nisso por quê? Porque a gente vive num contexto em que é difícil confiar nas pessoas. Por exemplo, o político, no tempo de política, ele promete 1 milhão de coisas, ele entra em favelas, nunca entrou, mas na política ele entra em favelas. Não é assim que acontece? E quando assume, desaparece. Cadê as promessas? Então, essas experiências, eu estou citando uma situação macro da nossa sociedade, mas a gente pode pegar as situações micros do que acontece no dia a dia, às vezes até dentro da igreja, de pessoas falsas, que agem de um jeito na sua frente, mas quando vira as costas, ela age de outra maneira. Ela te elogia na sua frente e fala mal de você nas suas costas. Alguém já passou por isso aqui? Então você entende bem. Então o que acontece? A gente acaba sendo influenciado por esse sentimento adverso e a gente acaba justificando negativamente até as pessoas boas. E no céu, Satanás, claro, a gente sabe que isso levou tempo, não foi do dia para a noite. Mas Satanás maculou o caráter de Deus. Satanás, ele usou de malícia e de mentira para convencer muitos anjos de que até a bondade de Deus, até a gentileza de Deus, até o amor de Deus eram falsos. E servia apenas para manter a sua Oi? Não, manter o seu controle sobre as criaturas. Era um amor falso, um amor que tinha por objetivo... Oi? Um amor que tinha por objetivo manter a opressão, manter o controle, enfim. Entenderam? Como acontece às vezes aqui no nosso meio. E os anjos começaram a olhar com desconfiança. Porque, querendo ou não, vocês sabem que no céu nunca uma mentira havia sido contada. Então, qualquer coisa que Lúcifer falasse era encarado como verdade, mesmo que gerasse um conflito. Mesmo que gerasse um certo conflito. Mas ele conseguiu a simpatia dos anjos. Inclusive, alguns acreditam que quando eles foram expulsos, com o tempo, alguns anjos, isso é uma teoria. Alguns acreditam que alguns anjos que caíram com Satanás, eles ficaram loucos, mentalmente falando, porque perceberam a loucura que fizeram. A ficha caiu. E ao perceber tudo que perderam, ficaram enlouquecidos. Essa é uma teoria, alguns acreditam nessa possibilidade por conta de alguns tipos de possessões que acontecem que são irracionais. Mas é apenas uma teoria, é uma possibilidade. Então, a parábola do filho pródigo é um exemplo de como o amor, a compaixão e a misericórdia podem ser mal interpretados. Por exemplo, vamos lá. O filho pródigo volta arrependido. O pai faz o quê? Uma grande festa para acolher o filho. Mas tem alguém que não concorda. Fica invejado e interpreta maldosamente a atitude do pai e do irmão. Gente, essa parábola é um tapa na nossa cara.
Porque a gente pode fazer a seguinte pergunta. Eu fazer para mim a seguinte pergunta. Com quem na história eu mais me pareço? Com o pai, que oferece abundância de perdão? Ou com o filho mais velho, que trata de maneira hostil o arrependimento do irmão? A parábola do filho pródigo é a melhor narrativa bíblica para ilustrar o amor de Deus. Lembra da parábola dos trabalhadores da hora undécima? Em que os demais ficam chateados porque quem chegou por último ali no último momento e recebe o mesmo salário? Aí vem a pergunta, você acha que eu sou mau por quê? Por ter sido bondoso com eles? Olha a interpretação. Me julgas mal porque fui bondoso com eles? Entenderam? Entenderam o raciocínio da parábola? Me julgas maldoso por ter sido bondoso? Então eu termino essa mensagem de hoje perguntando para nós. Com quem eu me pareço na parábola? Com quem? A profecia revela que no final dos tempos, um grupo de pessoas vai refletir, vai passar por esse processo de transformação para representar na terra tudo que é contrário ao caráter de Satanás. E Deus quer usar você, Deus quer preparar você. Deus quer lapidar o seu caráter em você. Em você. Então não deixe a ira tomar conta do seu coração. Não deixe a inveja tomar conta do seu coração. Não deixe a arrogância, a soberba tomar conta do seu coração. Quando você se sentir desafiado a demonstrar o que tem de pior dentro de você, pare um pouco, reflita, pense, analisa e deixe exteriorizar o bem e não o mal. Como diz Provérbios 15, verso 1, pague o mal com o bem, para quê? Para que a resposta seja branda, e essa resposta branda desvie o furor. Quando você ficar irado, está aí. Esse é você. Mas como disse Jesus, negue a si mesmo. Para dizer como Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu citei exemplos aqui outras vezes. Você está no trânsito, alguém fecha você de maneira abrupta e você fica irado, com raiva. Qual vai ser a resposta sua diante dessa situação, dessa circunstância? A tendência nossa é querer, né? É querer gritar, brigar, xingar, não é assim? É o natural, é a tendência. Mas nessa hora o que você deve fazer? Jesus disse, quando alguém bater na sua face, é para fazer o quê? Dá outra. Não quer dizer, Jesus não está dizendo para você realmente falar assim, olha, bate de novo. Não é isso não. A resposta é o que eu já citei, Provérbios 15, verso 1, a resposta branda, desvia o furor. Gente, esta é a essência da nossa fé. Esse é o motor espiritual do nosso caráter. Está claro isso para você? Então, amigos, eu termino dizendo que as pessoas precisam olhar para você sem te conhecer e dizer, aí existe um filho de Deus. Alguém precisa olhar para você e perguntar, talvez até perguntar para você mesmo, você é cristão? E você pergunta, como é que você sabe? E ela diz, porque eu vejo um brilho na tua face. Porque eu vejo um brilho na tua face.
Querem cantar as pessoas para Cristo? Então encante-as com as suas atitudes. E elas verão Jesus através de você. Teremos uma música agora? É oração. Oração. Eu quero fazer então essa oração e pedir a Deus, Senhor, porque essa é uma das coisas mais difíceis da vida cristã. Esta é uma das coisas mais difíceis. Eu falo para vocês por experiência, porque quando eu conheci a mensagem adventista, eu era chefe de um setor numa grande empresa. E trabalhava no sábado. Com todas as lutas que eu tive, abandonei a empresa, fiquei desempregado por 5 anos para guardar o sábado. Mas eu falo uma coisa para vocês. Aprender a amar quando pisam no nosso calo. Aprender a amar quem se dispõe a ser nosso inimigo. Quem te faz o mal. Para mim foi muito mais difícil. Aliás, está sendo. Eu quero fazer essa oração por todos nós e pedir que o Espírito Santo nos ajude a tirar as nódoas do caráter de Satanás de dentro da gente e fazer refletir a partir de nós as nódoas do caráter de Cristo. É o seu desejo também? Será que existe alguém que você precisa perdoar? Será que existe alguém que você precisa aprender a sorrir? Porque tem gente que você entra sorrindo na igreja, quando dá de cara com certa pessoa, aí o semblante fecha, não é? Será que existe alguém que você precisa aprender a abraçar? Será que existe alguém que você precisa aprender a suportar, a tolerar? A oração desta noite é para isso. Porque, segundo a Bíblia, segundo as profecias, essa essência será uma das marcas do povo de Deus no fim dos tempos. Eu vou orar agora. Você gostaria de orar comigo? Se você quiser chegar aqui mais perto, pode vir. Se você quiser chegar mais perto, pode vir. Se você quiser ficar aí onde você está, você fica. Mas se quiser chegar até aqui, pode vir. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe também. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a todos vocês. Deus te abençoe, meu filho. Tudo bem com você, meu filho? Deus abençoe vocês. Vamos suplicar a Deus, então. Como ontem, eu quero fazer aquela oração e dar um tempo para você também orar e dizer para Deus, Senhor, existe isso aqui no meu coração. Eu preciso de ajuda. Entendeu? Você vai dizer também. Vamos orar, então. Querido Deus. Querido Pai. A gente não quer viver uma religião formal, uma religião apenas das regras, apenas do gabarito. A gente quer viver a essência dessa fé, Senhor. Por favor, querido Deus, o que nós desejamos em nossa oração agora é pedir que o Senhor faça uma visita ao nosso coração. E veja o mal que existe dentro dele. Seja inveja, ciúmes, ira, ódio. A dificuldade para expressar o bem. Ser bondoso, amável. Como o Senhor seria se estivesse aqui em nosso meio? Senhor, por favor, nos ajuda. Sem o teu poder, nós não podemos nada. O Senhor mesmo disse em João capítulo 15 que sem mim nada podeis fazer, e essa é a nossa condição aqui, Senhor. Estamos aqui, Pai querido, com o coração precisando do teu toque, precisando do derramamento do teu Espírito, para que a gente possa um dia dizer como Paulo, não vivo eu, mas Cristo é quem vive através de mim. Nos ajuda, Senhor. O teu povo agora, nesse momento, quer falar contigo. E eles vão agora abrir o coração, dizer algo importante para o Senhor. Então nós pedimos por tua bondade, inclina o teu ouvido para ouvir cada súplica
agora, Senhor. Querido Pai, mais uma vez suplicamos, nos ensine a amar como o Senhor ama. Nos ensine a ter misericórdia como o Senhor tem. E nos ensine a perdoar como o Senhor perdoa. Por favor, nós queremos, não por palavras, mas nós queremos viver a essência do teu caráter. Ó Deus querido, alcança a nossa vida, atenda a nossa súplica e salva a nossa família. Salva os nossos filhos, querido Deus, por favor, por favor. Derrama teu Espírito Santo sobre nós. É o que pedimos, agradecidos, no mérito do poderoso Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então até amanhã cedo estaremos aqui para a finalização. Aliás, vai ser à tarde a finalização, mas amanhã cedo vai ser especial porque é o culto divino. Eu vou estar tratando de um tema de arqueologia bíblica e, ao mesmo tempo, de uma profecia bíblica, tá bem? Que Deus abençoe vocês, um bom descanso, até amanhã.